seus maravilhosos. Sim, cara, bora começar mais um Multimix. Muito prazer, eu sou o Capu e bora, porque todos os dias, precisamente às 5 horas da tarde, aqui no canal Multi-RS da TV Cultura, você tem a honra e o prazer de conhecer junto comigo as pessoas mais legais deste mundão de Deus. Portanto, já sabe, né, ó, @canal Multi-RS para bastidores e extras dos programas lá no Instagram. E também @canal Multi-RS no YouTube para ver também o programa de hoje e todos os outros a qualquer momento na internet. Combinado? Mas você já sabe, né? Enquanto marcado todo dia, assim também aqui na TV Cultura e canal Multi-RS, porque o papo hoje eu sou suspeito, né, cara? Porque é música. Música também funciona, tá ligado? DJ Scorpion, vulgo Fabiano Aleixo. Mas é óbvio que todo mundo conhece como Scorpion, né? Então, a rede de obras de Scorpion na sequência. Bora lá. Queridão, porra, cara, prazerzaço, velho. Eu adoro ter DJ aqui porque a gente troca uma ideia rápida, uma ideia que eu gosto de conhecer um pouquinho de como que os DJs, especialmente a galera que acompanha o teu trabalho e o trabalho de DJs que deram certo, querem entender como é que fazem pra carreira dar certo, sabe? Então, cara, me conta como é que foi a construção do Scorpion, que veio de um outro estilo musical e hoje é uma referência eletrônica, né? Isso aí, é isso aí mesmo. Prazer é meu de poder estar aqui, poder conversar contigo. Já te conhecia pelo programa Cafezinho há muito tempo, mas em especial pelo Matheus Kampf, que também é um amigo meu. Amado! Pô, o Kampf que foi meu aluno e hoje dá aula. Exatamente. Eu fico feliz também por ver essa galera que começou ali a função de tocar. E, pô, eu lembro quando ele começou a tocar também em outras vertentes musicais e campo eletrônico. E é muito legal ver a cena eletrônica sendo oxigenada. Com certeza. E tu vê essa mudança que acontece ao longo do tempo. Sim. O Kampf, por exemplo, quando eu tava no ensino médio e todo mundo de Porto Alegre começou a ir nas primeiras festas, ele já era DJ há muitos anos. E quando eu comecei a ser amigo dele, ali por 2019, ele tava nesse processo de transição do open format pro eletrônico, né? Exatamente. E ele sempre foi muito bom com essa parte de networking. Total. Então tava adentrando em um outro ambiente, né? Então, na dúvida, naquele momento até de que estilo tocar, pensou em tocar um estilo mais parecido com o meu, que a gente vai conversar um pouco sobre, que é o Psytrance, que é uma cultura até um pouco mais underground. Total. Ele acabou indo pra linha do house, eu vejo que combina muito com o estilo dele, com a cara dele. E com o tipo de networking dele também, tá ligado? E eu acho que é legal isso também, o DJ conseguir decifrar qual é a vertente que ele vai tocar conforme o universo que ele vive. Com certeza. Sabe? Porque não adianta mais, antigamente, qualquer profissional artístico de música podia tocar um som e viver aquele... Cara, hoje em dia o cara tem que ser DJ, tem que ser produtor, tem que ser filmmaker, tem que ser editor, tá ligado? E viver esse ambiente em cima disso. A tua construção de carreira foi feita como, cara? Tu começou a tocar por quê? Com quem? Em que eventos? E como é que tu teve essa transição? Então, a minha carreira começou basicamente, primeiro de tudo, conhecendo o universo da música eletrônica. Tá. Conhecendo indo em festas, conheci bem pelo padrão, assim, ó, Alok, Vintage. Clássico. E desde então eu vi que eu adentrei muito a fundo no universo de gostar muito de consumir a cultura, de ouvir muitas músicas. Legal. Sabe quando tu conhece alguma coisa e tu adentra com tudo, assim, pra conhecer todo esse universo? Eu vi que aquilo ali fazia meu coração bater mais forte. E quando eu comecei a ir nas festas de música eletrônica, primeiro a gente até começa geralmente pelo mais estilo de house, que são festas mais acessíveis, aqui em Porto Alegre mesmo. Posteriormente, acabei indo numa festa de música eletrônica de Psytrance, que é a vertente que eu toco hoje em dia. E, cara, desde a primeira vez eu já vi que eu ficava nas festas, assim, olhando o DJ, pensando, assim, que coisa fascinante, assim, de ficar de queixo caído, a mosquinha assim. picou. Quando a pega picou, não tem o que fazer. E é assim que muitos bons DJs começam, né? Através desse amor. E eu vi que eu gostava muito, mas não entendia nada de como funcionava. Eu achei que era uma coisa pra gente famosa, não se entendia nada do universo, uma coisa um pouco mais underground. E chegou um certo tempo que aquela pulga atrás na orelha ficava na minha, que eu vi que era real. Eu falei, cara, eu vou tentar ver como é que funciona isso. Não conhecia nada nem ninguém. Então, aos poucos fui aprendendo. Até comecei por um caminho mais difícil, porque eu comecei pela parte da produção musical. Pô, que é bem mais difícil. É bem mais difícil. Claro. E posteriormente eu fui quando eu consegui uma festa lá que os caras me escolheram pra tocar, eu tive uma semana pra aprender a tocar, então fui fazer as primeiras aulas de mixagem. Que legal, cara. Então eu já comecei pelo caminho mais difícil. Mas é bom que tu já conheceu o universo, né? Já conhecia. Já conheceu o universo e a aceitação da galera das músicas conforme a produção, porque o cara produzindo, o cara vai testando e vendo, ó, isso funciona, isso não funciona, pra pista, mas a gente tem o caminho, obviamente é inverso, o cara começa a tocar depois de produzir, mas tem muitos ótimos DJs que não tocam. Sim. Só produzir. Exatamente. Eu gosto muito de tocar ao vivo, sempre gosto de tocar ao vivo na CDJ, tem aquele friozinho na barriga, de fazer a performance, eu gosto,
mas eu sou muito fissurado nessa parte de produção musical, que foi de onde eu comecei, então eu sempre fui muito encarnado nessa parte. Na época eu estagiava ainda, daí eu disse assim, quando eu acabou meu estágio de 2 anos, que eu sou formado em administração, estava ali no meio da faculdade, ali pela Federal, eu digo, vou ficar uns 2 meses em casa antes de voltar para um outro trabalho, para produzir algumas músicas, terminar, que eu queria montar meu live, que é tu ter 1 hora de músicas próprias. Isso pra mim era um sonho. Então, acabou que eu consegui, porque eu era muito encarnado. Eu gosto de ficar assim, ó, 8, 10, 12 horas produzindo. Caraca. Amigo meu que tá aqui também, conversa comigo, ele sabe que talvez eu tenha até um hiperfoco em produção musical. Legal. Porque quando eu começo, o negócio vai longe. E, cara, pra mim isso é o melhor trabalho do mundo. Mas sempre na vertente do Psy. Na vertente do Psytrance, eu sempre comecei por ela, indo em festas, e já percebi que o meu estilo era aquele ali que eu mais gostava, que se chama de Progressive Trance. Se tu for ver a evolução do artista ao longo do tempo, se eu fosse falar numa linha um pouco mais técnica, hoje até eu produzo um estilo de som um pouco diferente dentro dessa mesma vertente, com algumas influências diferentes, alguns tipos de sintetizadores, uma música que às vezes tem alguns elementos um pouco mais psicodélicos. Cara, isso é muito legal porque, na verdade, se tu for olhar, as festas que pedem esse tipo de som são festas que o público é muito fiel. Muito fiel. Então a galera acompanha o teu trabalho mesmo, assim, e aí é legal porque onde o cara vai, a galera vai, o cara lança, a galera consome, porque, tu pega um DJ mais, sei lá, que ele falou assim, Alok, cara, todo mundo conhece um Alok, um Vintage, então ele atinge o mesmo público que vai estar ouvindo o Alok e Jorge Mateus. Sim, muito amplo. Ao mesmo tempo, a galera do Psy é a galera do Psy. Com certeza. Sabe? Especialmente do prog, Psy e companhia, assim. Então, acho muito interessante esse tipo de criação de identidade musical. Porque tu pode, onde tu tiver, tu vai ter esse consumo, né? Agora, essa tua a mosquinha, quando picou da produção, ela veio autodidata ou tinha alguém que te botou essa referência? Totalmente autodidata. Isso é legal pra galera que tá em casa, que gosta de tipo de som, de música e ser produtor também. Vai dizer, velho, eu posso? Sim. Tá ligado? Sim. Começou a pesquisar a internet? Aprender na internet. Eu fiz assim, ó. Eu via muitas videoaulas gratuitas, porque daí tinha um monte de material à disposição, e hoje em dia tu tem muito material à disposição. Se tu quiseres, tu consegue tudo, até se tu realmente no momento não tem dinheiro nem para comprar algum tipo de curso, que o curso às vezes ele vai poupar o teu tempo de aprender sozinho e tu vai ter um professor. Mas eu aprendi tudo sozinho, não conhecia nada nem ninguém, então fui por um caminho um pouco mais difícil. Tentativa e erro e vambora. Muita tentativa e erro. Cada vez que eu abri o programa eu não entendia nada, eu digo, qual é o principal problema que eu tenho que resolver para aprender no Ableton? Sempre fui pelo Ableton, gosto muito ali de trabalhar por ali, e como a maioria dos artistas trabalham por ali, para tu fazer uma colaboração à distância com o artista, tu consegue ir trocando os arquivos. Inteiro. Então eu sempre fiz muitas músicas, hoje eu acho que eu já devo, se contar de cabo a rabo, ter umas 3 horas, talvez, de produções próprias. Mano. Eu gosto muito de fazer música, ainda tenho muitas músicas... Nossa, mano! Eu tenho muitas músicas por lançar ainda, que às vezes a gente faz a música e não lança, começa outra, então tem que buscar ter um cronograma de lançamentos, eu tô conseguindo fazer isso agora, e essa é a parte que eu mais gosto. Porque, como eu comentei antes, cara, essa função de tu organizar um set, coisa assim, uma carreira antigamente, tu lançava um som, tu tinha alguma gravadora que ia te lançar. Agora o cara tem que fazer todo esse operacional, então não é só tu saber produzir, tu tem que saber como lançar, pra quem lançar, a hora que tu lança, o exemplo. Sabe? A cor da tua capa. É um trabalho um pouco mais complexo e por isso que eu fico realmente deveras irritado quando alguém fala que, mas tu é DJ, mas trabalha com o quê? Com isso, meu brother. Tá ligado? Porque o nosso trampo não é só sexta-feira e sábado em cima do palco. É isso aí. Tu tá de segunda a segunda girando e trabalhando e produzindo e garimpando música e fechando contratos e tal. E isso aí é um operacional que antes, pra quem era artista, não só no DJ, mas na música em si, antes era uma pessoa fazer uma coisa, uma pessoa fazer outra, o artista era artista. É verdade. Agora o cara tem que entender de tudo. E muitas carreiras também não evoluem porque o cara tem um baita potencial em um item, mas não tem outro que é tão importante quanto, sabe? Como é que tu trabalha a questão de rede social também? A rede social é uma coisa que eu trabalho, até que sempre trabalhei bem desde o meu início. Como eu sou formado em administração, eu sempre tive um pouco essa visão de tu como uma empresa... Mais CEO da empresa, assim. De alguns escopos. Tanto a parte de produção musical, mas a parte de imagem, que vem a parte da gestão de redes sociais. Hoje em dia tu tem que estar ativo, até porque o Instagram hoje em dia, muitas vezes, ele te obriga a utilizar um pouco mais um tráfego pago, não só orgânico. Então tu conseguir ter uma postagem de vídeos com uma boa sequência, ter um conteúdo que engaje, é muito importante, tu tá em todas as plataformas. Também a parte do networking, que é uma dificuldade para muitas pessoas, né? Então tu conseguir abranger tudo isso que tu falou. Contratos, contato, tudo que tu vai fazer, né? A base de fãs, que são quem vai te levar mais longe. Mas e essa estrutura que tu montou autodidata?
Tudo autodidata por conta própria. Eu sempre fui muito autodidata, assim. Eu entendi que a minha empresa, eu já estava no 5º semestre de administração, eu digo, cara, eu vejo amigos que um quer ter uma empresa X, outro Y, eu ainda não tinha encontrado qual era a minha empresa que eu gostaria de ter. Depois de um tempo eu entendi que a minha empresa era eu mesmo. como DJ. Isso é legal, cara, porque quando o cara entende também que, claro, é muito legal ter alguém pra te ajudar na caminhada, mas tu ter o domínio total do teu produto, sabe? Tu é o cara que diz o sim ou não pra toda a empresa, que no caso é o Scorpio. Sim. Tá ligado? Por que Scorpio? Meu signo. Tá então ligado. acabou que essa ideia veio daí. Mas eu pensei em Mortal Kombat. Muitas pessoas o negócio tá perguntam. meio longe já. Mortal Kombat também. Porque assim, eu sou psicopata por Mortal Kombat, tá ligado? Mas pequena pausa agora, porque antes de seguir o papo aqui com o Scorpio, cara, eu quero lembrar vocês que o Refúgio do Lago é o teu espaço de encontro, sabor e relax em Porto Alegre, no coração da Redenção, e também em Viamão, no Complexo Tarumã, e é aberto de quarta a domingo. Então vem curtir com a gente. Para mais informações sobre os nossos amados do Refúgio, @Complexo Tarumã e também @Refúgio do Lago Poa. Eu sou muito suspeito porque eu amo o Refúgio do Lago, e agora também com esse espaço lá em Tarumã. Segue também, se não segue ainda, cara, Complexo Tarumã. Temos lá o nosso, né, o nosso espaço do Refúgio do Lago, e também @Refúgio do Lago, que é um dos lugares mais incríveis e também dos lugares mais culturais e musicais de Porto Alegre. Cara, a tua carreira somando como DJ, quantos anos já? Desde 2019, eu comecei a tocar em 2019, já. mas acabou que durante o período da pandemia foi só a parte de produção musical, porque eu fiquei muito de Pra ti quarentena. não é problema, né? Não era, mas senão... Cara, eu ficava fazendo música Produzia o o dia tempo todo. inteiro, e às vezes eu ficava até impressionado como eu gostava de acordar todos os dias e assim, ó, pô, que beleza, eu vou poder ficar 10 horas aqui Cara, isso é uma coisa produzindo que me hoje. pegava, porque eu sou um cara que eu nunca termino uma música, eu abandono ela. É O cara difícil. nunca termina. O cara nunca diz, agora tá boa. Nunca tá boa. Mas eu vou parar aqui, vou começar, senão eu não vou nunca evoluir disso. Agora, na pandemia tinha isso, né, cara? O cara não tinha show. Não tinha. Então, velho. Isso aí, todo mundo ficou de igual pra igual. Foi uma época que eu consegui crescer muito na internet. Acabei lançando um remix da Dua Lipa que estourou muito, porque era a música que... Ela foi muito tendência naquela época do Big Brother, que tinha o tamborzinho lá, que o pessoal dançava. Que aquela mina, a Manu Gavassi Essa cantava. música aí, eu fiz um remix dela. Olha, eu acho que é uma das melhores que eu já fiz até hoje. Eu nem toco mais, porque já passou um pouco tempo, mas na época ela me ajudou muito a crescer. Eu tenho um remix também dela que deu uma engajada boa, assim, porque exatamente, cara, é pegar o hype. É pegar o hype e vambora. Eu lembro que a primeira música minha que realmente virou, tinha aquela música da Wiggle. Claro. Eu falei, cara, quer saber, vou aproveitar essa porra, vou só inverter a ordem das notas. Meu, as mesmas notas, tá ligado? E é vírus de ouvido, cara, não adianta. E aí que a gente volta 1000 casinhas do dom do cara de, ok, comandar um público, mas ao mesmo tempo ter o feeling. De, opa, com certeza. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona, sabe? Aqui eu vou conseguir virar e tal. Como é que tu lê uma pista hoje em dia pra saber, essa posso tocar música minha, essa eu não posso tocar, tem que tocar dos outros? Como é que tu compõe o teu set? Varia muito, eu sou assim, ó, eu nunca toquei o mesmo set na vida, Legal. por mais que isso me dê muito mais trabalho. Acaba que de uma noite pra outra, assim, eu vejo nesse lugar, pelo horário, pelo local, eu gostaria de tocar essas músicas, então ali eu vou construindo. No Psytrance, hoje em dia, eu já mesclei, eu já toquei, no início eu tocava muitas tracks dos outros, depois eu comecei a tocar só as minhas, quando eu comecei tem 42 a mil compor horas live. de música própria, né? Tem que tocar, Exatamente. pô. Hoje em dia, eu misturo, por exemplo, eu toquei agora no final de semana, eram 10 músicas minhas, botei 6 músicas de DJ set. Legal. Tinha alguns amigos meus ali que eu sei que gostavam daquelas músicas, então eu vou bem de acordo com o ambiente e muitas vezes acabo trocando na hora. Aí é tu sentir a energia da pista. E tem repertório, completo. né? Tem um repertório. Com Pô, o cara, certeza. claro, antigamente eu comecei a tocar com CD, com vinil, cara, eu falei, cara, quando eu tinha aqui, tinha que levar as caixas de vinil, caixa de CD. Agora, meu brother, é 3 pendrive, tu tem 1 zilhão de músicas ali. É isso Se aí. não tiver no streaming pronto ali direto na CDJ. É muito isso mais aí. fácil. Agora, como é que tu vê a cena do Psy, especialmente do Psy, atualmente no Rio Grande do Sul, cara? Tem espaço, tem festa, tem evento, tá em ascensão, tá estabilizada? Como é que tu vê essa cena toda? Interessante essa pergunta. O que a gente pode dizer é que ela é uma cena em ascensão, mas se tu pergunta aqui no Rio Grande do Sul em específico, a gente passou por algumas dificuldades extras, né? Tá. A questão da pandemia já largou muitos players com dificuldade, a gente foi os primeiros a parar e os últimos a voltar a fazer festas, isso já dificultou um pouco, e a gente teve a questão da enchente, que também dificultou para muitos players. A gente viu algumas, como a gente chama, né, tem as raves, os festivais grandes, e as PVTs, que são festas menores, assim, aconchegantes para um público um pouco menor, uma estrutura menor. Algumas PVTs tiveram muitas dificuldades financeiras. Até porque porque são festas que além de serem mais frequentes,
a estrutura é menor por ela ser frequente. É menor. Né? Pega uma Garden, pega uma coisa assim que é gigantesca uma vez por ano só. Agora pega sei lá, quando eu fazia muita rave, tipo Primavera, por exemplo. Nossa, velho. Era semana assim, semana também, tá ligado? E é claro que não consegue ter um tempo para produção de estrutura, de palco e tal. É aquilo ali sempre. Aí vem uma enchente, acaba com uma cena. Mas ao mesmo tempo, a gente aqui até tem uma dificuldade extra que os DJs é mais caro pra trazer pra cá porque a gente tá na ponta de baixo. Total. Mas ao mesmo tempo a nossa cena ela é muito forte, eu conheço pessoas que vêm da Guiana Francesa, do Norte, do Nordeste. Pra cá pra ver só. Pra ver a Garden, pra ir na Energy, que são as grandes festas, porque as festas são muito legais por aqui, são muito bem conceituadas, o público sabe que o pessoal aqui se diverte, assim como em todo o Brasil, e sabe aproveitar. E ao mesmo tempo hoje a gente vê uma mescla dentre as vertentes, o techno tá vindo com muita força, o psytrance se fundindo junto com o techno, então a gente vê várias festas misturando hoje em dia house com techno, com trance, e até o estilo dos artistas se mesclando muito. Os elementos que são utilizados, os timbres, então a gente vê essa conexão como algo muito positivo e que, ainda que às vezes a música eletrônica seja estigmatizada, hoje ela tá cada vez mais popular e aceita. Amém. O Alok faz muito esse trabalho. Aí que eu digo, cara, porque assim, quando eu comecei a tocar, existiam, sei lá, eu toco há 27 anos. Tinham, 4 vertentes eletrônicas. 5. Né? Agora, meu velho, por dia surgem 5. Tá isso aí. Tu curte Psy, tem 5 que vem do Psy. O Psy veio... E assim vai. Existe a mãe de todas, que é a House Music, ok? Música eletrônica. Depois, foi abrindo. E por muito tempo existiu muita rixa entre os estilos. Sem dúvida. A galera não se curtia porque tu era do Psy, eu era do Tech. Ou eu era do House, tu era do Prog. E tu fica, cara, qual é a lógica, tá ligado? Aí vem uns caras que, tipo Alok, tipo Vintage, que popularizam o negócio e ao mesmo tempo que criam um ranço com os caras que tem que ser rançoso porque são rançosos por ser, pessoas que são emburradas porque a vida fez assim, que tem, não, porque isso aqui é mainstream, não gosto. Cara, o cara tá expondo a música eletrônica e botando em lugares que ela nunca entrou, tá ligado? Então por isso que eu sou tão grato por viver de música eletrônica também, sabe? A esses artistas, mas também entendendo que aos pouquinhos a galera mais underground também tá começando a entender a importância dos caras estarem no mainstream, seja lá com qual vertente for, sabe? Isso rola também nas underground, nas festas mais PVT? Rola, a gente vê e na verdade foi bem como tu descreveu, conforme o tempo foi passando, a gente vai se unindo mais, assim, nesse sentido de ser cada vez mais aceitável, a gente vê muito mais pessoas que iam em festas underground também frequentando algumas comerciais. Legal. E o contrário também, algumas pessoas do comercial, muitas pessoas começam pelo comercial e acabam depois posteriormente indo pro underground, e até podem ficar por lá. Mas o comercial acaba sendo uma porta de entrada e ele é muito necessário, né? Tá tudo bem, pro né, crescimento. Se tu for ver, a gente tá tudo no mesmo barco e tem que jogar todo mundo junto, né? E esse apoio é muito importante, mas eu vejo que a gente tá melhorando nesse sentido. Por mais que sempre tem alguns detalhes, mas a gente tá... Não, mas é legal porque aí é a opinião de um DJ, não é a opinião da galera. Porque normalmente a galera que fica com mais ranço são mais as pessoas que ficam assim, cara, o cara... É que nem jogo de futebol. Os caras, a galera se mata pelo time, mas os caras vão depois no time adversário jantar conjunto. É isso aí. E a gente tá se matando no campo à toa, sabe? Então uma coisa que eu acho que o Rio Grande do Sul penou muito por isso, perdeu muita visibilidade da cena eletrônica por isso também, e agora tá se dando conta. Pega eventos assim, que nem uma Garden que a gente comentou agora há pouco. Cara, eu toquei em todas as Gardens desde a primeira que existiu, sabe? E no começo era bem assim. Não, é só isso aqui. De repente, opa, só um pouquinho, sabe? Pode ter um palco pra um som diferente, pode ter um artista no palco principal tocando um som diferente, e tá tudo bem, ninguém precisa se matar no meio do caminho, sabe? Com certeza. Essa é uma coisa que eu acho que o eletrônico tá começando a se dar conta e, consequentemente, a gente que vive dele tá estando bem por isso. Sem dúvida. Fecha parênteses. Fica na paz, uma pausa agora pra falar sobre a Company, meu parceiro da Company, meus amados da Company, que entregam um multimix pra vocês, e na sequência eu volto com mais Scorpion. Bora lá. Já chama direto? Tá, então eu volto e já chamo de vida. Bota em mim. Sabe muito, Capuzinho. E antes de continuar também, cara, mais um outro parceiro, aí sim, o Divina Comédia, que é o Bar Rocker, aqui de Porto Alegre também, nossos parceiros. Então, Capuzinho, ó, assume a bronca, vai. Falei. Bota pra mim. Quanto tempo tem? Tá, voltei. Sabe muito, gurizinho, sabe muito, cara. Pois é, eu sou suspeito demais porque são 2 parceiros, são 3 parceiros aqui, que, né, realmente o Refúgio do Lago, também a galera da Company e a galera do Divina Comédia são os caras que entregam pra vocês o nosso multimix, e é muito honroso pra mim ter marcas tão legais coladas no nosso programa. Cara, me diz uma coisa, como é que tá a agenda? Porque a agenda, pra esse tipo, pro teu som que é mais autoral, tu toca por aqui, toca em outros lugares, quem é que consome bem teu som? O meu som, ele é bem consumido, os lugares principais aqui na região do Rio Grande do Sul, São Paulo, que é onde eu já toquei no início do ano, e ontem eu fechei uma festa pra voltar pra São Paulo. Legal. E
o outro lugar onde o meu som é mais consumido é na Alemanha. Na Alemanha eu não fui ainda. Ah, lá tem um público bem forte. Mas é que o Psy lá é muito forte. É. O Psy lá em si é forte. A minha irmã mora lá e ela às vezes me atualiza de alguns. Eu digo, cara, como assim, mano, sabe? O pessoal acha que a Alemanha é... Não. Gelado só o coração lá, porque o resto o som é pesado. É isso aí. Então, agora eu tenho festa marcada em Porto Alegre, em Rio Grande também, que vai ser daqui a um mês, e ainda não posso falar qual festa. E em São Paulo ainda também não posso divulgar, e eu tava muito empenhado até a semana passada, porque eu fiz uma festa pela primeira vez, assim, desse porte. Como produtor da festa. Legal. Isso, então nesse final de semana toquei 2 vezes, o pessoal que tá ali atrás, todos tocaram também, compuseram line-up. Ah, DJs ali também? Todos os DJs ali. Ali. É uma máfia, isso aqui é uma máfia. A gente vai tomando. Todo mundo cota. É isso aí. Então eu tava muito empenhado em fazer a festa dar certo, acabou que ela deu certo. Que legal, perto ali cara. Do Divina Comédia, Oh, ali na lindo. Cidade Baixa, que Sim. é onde eu moro. Divina é do lado da minha casa, conheço. Então, daí tava muito focado em fazer a minha festa e agora eu vou conseguir fazer uma segunda edição, já dando spoiler pra todo mundo, não tinha contado ainda. Teremos a segunda edição da Synthetic. O nome da festa? Synthetic. Boa. Isso aí. Cara, é a trinca, né? A divina trindade do DJ. Que é o cara começar a tocar, de repente começar a produzir música própria, e de repente começar a produzir os eventos próprios. É isso aí. Quando o cara que tá nos 3, aí acabou. Aí isso aí. não tem o que fazer, não tem como fugir mais do universo onde tu vai só viver de música. E graças a Deus, né, cara? Que coisa melhor do que viver de música. Com certeza. Né? Agora, as suas redes quais são? Scorpion Live, se tu procurar em todas as páginas por Scorpion Live, tu vai encontrar. No Instagram, Scorpion_Live, no YouTube, Scorpion Live, também tu encontra, e todas as outras redes. No Spotify é só Scorpion, e no SoundCloud também Scorpion Live, no YouTube, Scorpion Live, lá tem todas as Vai no músicas. search, bota Scorpion Live, vai aparecer pra caramba. Agora, qual é a tua atual música que tu trabalha? Você tá trabalhando alguma música específica ou algum álbum específico? Como é que é o teu projeto em si, com divulgação às tuas músicas, né? Sempre trabalho mais de uma música, acho que sempre é bom tu ter pelo menos 2 que tu tá trabalhando, porque às vezes... em paralelo? Às vezes eu acabo fazendo Legal. isso, porque tu consegue... Às vezes tu acorda e tu pensa, tive uma ideia pra uma música que eu tô fazendo que é um pouco mais agressiva. Não, hoje eu vou um pouco mais nessa que é um pouco mais melódica. Tá. Então eu tô trabalhando em 2 músicas, uma se chama Time Lapse, a gente tá no final do arranjo, vai ser lançada em breve, e a outra... Ah, tá, não foram lançadas ainda? Não, não achei que fosse lançadas. músicas de trabalho atualmente. Músicas lançadas, a última que eu lancei se chama Lua, essa teve bastante repercussão, Lua? assim, principalmente no YouTube, Legal. que tem o vocal da Marina Sena, então o pessoal conhece. Irado, cara. Dá Mas pra gente vocal fazer original? essa mescla, com o vocal original da Legal, Marina Sena. hein? Isso aí. Então, a gente Tem show dela consegue- agora aqui, não tem? Vai ter show semana que dela vem, aqui na em outra, breve. não sei, Aham. É isso aí. Então eu consigo mesclar isso dentro do prog, que é o meu estilo, que ele é ainda um pouco mais comercial. Tu consegue mesclar, eu já fiz alguns remixes de músicas famosas, mas ao mesmo tempo consigo explorar também uma música original mix que seja um pouco mais psicodélica. Então a última que eu lancei se chama Lua, agora eu tô fazendo 2 que vão ir pra gravadora, que chama Time Lapse e Zumbai. Legal. É a mesma gravadora todos? Não, cada uma eu vou mandar pra uma gravadora, porque dentro da vertente bem específica, o nicho ele é um pouquinho diferente, assim, Legal, de atuação. cara. Não, é legal exatamente pela tua dinâmica de, eu consigo agradar todos os públicos, isso que importa. Consigo. Hoje eu busquei fechar uma identidade, mas eu sempre fui bem amplo. Mas música é pra isso, cara. Música é pra... E outra coisa, tocar pra público, não pra DJ. É isso aí. Sabe? Tocar Claro. pra agradar o público. Porque assim, mercadinho que se fosse mais unido dava muito mais certo do que dá, tá ligado? Mas, né, não adianta, velho. Querer mudar a cabeça de uma realidade que é formada já há tantos anos é difícil, mas estamos aqui A batendo gente por isso. tá aí pra Inclusive, isso. dando espaço aqui também, além de todos os artistas que passam por aqui, também pros DJs que fazem tão bem feito o som e a produção musical aqui no Rio Grande do Sul. Galera, velho, prazerzaço, Prazer parabéns, foi meu, parabéns. muito obrigado. Eu vou consumir ainda mais tuas músicas agora, porque eu gosto. Tamo junto. Pegar freeway. Sabe? Tipo assim, eu sou um cara que eu gosto de consumir música eletrônica não só em eventos eletrônicos, mas assim, em situações de vida diferentes. Com certeza. Cara, dormir ouvindo, sei lá, um mínimo. Nem tô. É isso Sabe? aí. Assim, E é bom. a gente vai jogando pra poder ter sempre inclusa. Tô ficando por aqui, tô de volta amanhã às 5 da tarde com mais um Multimix. Algo que eu tenho esquecido? Alguma divulgação que eu tenho esquecido? É isso aí. É isso. Muito Então, obrigado. Consumam Tamo este junto. homem, @Scorpion_Live nas redes sociais. E amanhã tô de volta às 5 da tarde com mais um Multimix. Feitoria? Falou aí.